Livro A Experiência da Mesa, Dev Tyrus, capítulo 4, parte 1. Lugares de honra. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade e você comerá sempre à minha mesa. 2 Samuel 9, 7. Há vários anos conheci uma bela dominicana chamada Cecília. Ela fora liberta de um estilo de vida de imoralidade e havia se tornado uma cristã maravilhosa, comprometida com Jesus Cristo. Quando viu sobre a missão de mentoria, Cecília foi voluntária para ajudar. Ela ficou sabendo que ofereceríamos massagem nos pés das mulheres durante a estada na mansão e se ofereceu para fazer esse serviço e embelezar as unhas dos pés das hóspedes, fazendo pinturas decoradas. Não me entenda mal. Acho que fazer massagem nos pés é um ótimo serviço. Eu mesma o faço regularmente nas mulheres que vão à mansão de mentoria. Nessa ocasião, porém, quando Cecília se voluntariou para servir as hóspedes da casa dessa forma, o Espírito Santo me chamou a atenção como se estivesse dizendo: ela pode fazer muito mais do que massagem nos pés. Fiquei curiosa para descobrir o que Deus tinha reservado para aquela mulher preciosa e senti vontade de conhecê-la melhor. Então a convidei para ir à minha casa tomar um chá. Não deve, ela respondeu de forma gentil, mas firme. Não posso ir à sua casa. Presumi que ela deveria estar ocupada no dia que sugeri, portanto eu disse: tudo bem, Ceci, usando minha forma carinhosa de chamá-la. Vamos encontrar um momento melhor. Quando você pode, então? Eu pensava em como poderíamos reorganizar nossas agendas para encontrar uma ocasião em que ela estivesse disponível. Não, ela insistiu olhando para os pés. Eu não posso ir à sua casa. Naquele instante, percebi o que acontecia. Ela não se sentia digna de ir à minha casa e comer à minha mesa. E eu a encorajei. Cecília, eu a estou chamando para ser minha convidada de honra e quero muito que você vá. Relutante, ela concordou e marcamos a data. Quando Cecília chegou, sentamos à pequena mesa de bordas dobráveis no canto da minha cozinha. Acendi uma vela pequena e havia colhido algumas flores do jardim. A mesa estava muito gasta para ficar exposta, por isso eu cobrira o tampo arranhado com uma toalha branca bordada com flores em tom pastel. O chá foi servido em um bule com tampa delicada e colocado em xícaras com pires que combinavam. Ao lado dos pires, pus colheres de chá que havia comprado na Alemanha muitos anos antes. Não preparei um chá sofisticado e completo, com bolos e sanduíches. Não tive tempo para isso naquele dia. Apenas tomamos uma xícara de chá na minha cozinha e desfrutamos uma rica conversa por 1 hora. Cecília ficou encantada com a disposição da mesa, embora para mim parecesse muito simples. Não acredito que você fez isso para mim, disse ela. Então partilhou comigo sua história. Programas sociais não conseguiram dar confiança e amor próprio a Ceci, mas o encontro que ela teve com Jesus transformou a sua vida. Os anos de desespero e vício em drogas foram substituídos por uma vida de propósito e significado. No entanto, ela tinha dificuldade de conversar comigo sem pedir desculpas e se considerar indigna de estar em minha casa. A vergonha ainda afetava sua autoestima. Expliquei porque havia sentido o desejo de passar tempo com ela. Embora estivesse grata por sua ajuda na mansão de mentoria, com as massagens nos pés, na hora de dormir, eu queria descobrir seus outros dons. Sabia que havia mais. Por causa das coisas que havia feito no passado, Cecília se convencera de que não era digna de ser convidada especial de ninguém. Naquele dia, porém, eu a elevei e restaurei a sua dignidade ao lhe oferecer um lugar de honra à minha mesa. Foi em volta da minha mesa que ela descobriu dons e talentos que estavam armazenados e nunca haviam sido libertados. Cecília era inteligente, criativa e muito empreendedora. Depois de tomar uma simples xícara de chá numa mesa preparada especialmente para ela, Cecília se animou a começar a pôr a mesa para os seus filhos. Não demorou muito e ela iniciou um pequeno negócio compartilhando esperança com outras pessoas. O convite para tomar um pouco de chá à minha mesa comunicou meu amor por ela e a ajudou a tornar gradualmente uma mulher radiante e agradecida. Existe algo de muito poderoso relacionado à mesa. Quando uma pessoa se sente indesejada, rejeitada e sem valor, você pode levá-la à sua mesa e o senso de valor dela será elevado. Seria por isso que Jesus declarou: eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum
perderá sua recompensa. Marcos 9:41. Como vimos no capítulo 2, Deus apresenta muitas instruções e ilustrações na Bíblia sobre a importância da existência de uma refeição em nosso lar e dentro de uma família, considerando-a como lugar onde sua presença sobrenatural se encontra conosco. O Antigo Testamento contém um belo exemplo de como a dignidade e a posição de um homem temeroso e rejeitado foram restauradas quando ele recebeu um lugar de honra à mesa do rei. Um lugar à mesa do rei. Na nação de Israel, cerca de 1000 anos antes de Cristo, um jovem nasceu na realeza cheio de privilégios. Era o filho de Jonatas, o neto de Saul, o primeiro rei de Israel. Durante os primeiros anos de sua vida, esse jovem príncipe viveu em paz e, pelo que sabemos, teve uma infância feliz. Entretanto, fora de sua vida idílica em casa, os acontecimentos nacionais tomavam um rumo perigoso. O rei Saul estava perdendo a razão e o reino. Deus lhe dissera que havia escolhido Davi para ser o próximo rei de Israel, em vez de ser seu filho Jonatas. O monarca ficou enfurecido e se propôs a destruir Davi e seu exército de foragidos. A ira insana de Saul levou a muitas derrotas no campo de batalha, inclusive a uma derrota devastadora para os filisteus, e resultou em sua morte e na de 3 dos seus filhos, inclusive Jonatas, o pai do príncipe. Quando a ama do menino ficou sabendo da derrota de Saul, pegou o jovem príncipe e fugiu, ciente de que naquela era brutal, enquanto um novo regime assumia o poder, a nação conquistadora rastreava e matava todos os descendentes do rei anterior, a fim de impedir que usurpassem o trono. Por ser neto do rei Saul, o filho do príncipe Jonatas, o menino corria grande perigo. A ama sabia que precisava agir para poupar a vida dele. Contudo, em sua pressa bem-intencionada de salvar da morte certa o pequeno que amava, ela o deixou cair acidentalmente. E os pés do garotinho ficaram aleijados para sempre. Sua vida foi poupada, mas nunca mais seria a mesma. É possível que algumas de vocês estejam familiarizadas com a trágica história do jovem Mefibosete, registrada em 2 Samuel 4:4. Contudo, muitos anos depois, o mesmo homem que havia fugido do seu lar na infância com medo e se tornara um aleijado desamparado, vivendo receoso e com vergonha bem longe do palácio, num lugar desolado, recebeu uma oferta de graça muito inesperada que mudou sua vida. Com o passar do tempo, Davi derrotou os filisteus e os outros inimigos de Israel. Restaurou o trono e expandiu as fronteiras da nação. O Senhor dava vitória a Davi, por onde quer que fosse, e ele se tornou o rei mais celebrado da história de Israel. Em 2 Samuel 9, Davi desfrutava um período de paz e talvez tenha sentido um pouco de saudade do amigo Jonatas, lembrando-se da aliança que eles haviam feito muitos anos antes. Voltando-se para Ziba, antigo servo de Saul, perguntou: "Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus?" Respondeu Ziba: "Ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés." "Onde está ele?" perguntou o rei. Ziba respondeu: "Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar." Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. "Mefibosete?" perguntou Davi, e ele respondeu: "Sim, sou teu servo." 2 Samuel 9, 3, 6. Imagine como Mefibosete deve ter se sentido. Ele era aleijado de ambos os pés, fora criado por uma estranha e vivia longe do palácio, seu lar por direito. É provável que se sentisse rejeitado, triste e solitário. Assim como temera o assassinato brutal de todos os herdeiros reais por parte dos filisteus, quando ouviu que o rei Davi estava procurando, certamente ficou com muito medo de que o novo rei estivesse rastreando e erradicando os últimos descendentes de Saul. Aquilo que ele mais temera em toda a sua vida estava retornando à realidade. E qual seria o destino da esposa de Mefibosete e do seu filhinho? Eles também seriam mortos? Prostrando-se diante do novo rei, ele esperou seu julgamento iminente. "Não tenha medo", disse-lhe Davi, "pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa." 2 Samuel 9, 7.
Que imagem de graça! Em vez de destruir o neto do antigo rei, Davi disse a Mefibosete: além de receber a sua herança, você também poderá comer à minha mesa. Nessa bela passagem, Davi honrou sua aliança com Jonatas, elevando Mefibosete e dando a ele um lugar à mesa do rei. Davi acolheu o filho aleijado de seu amigo, um homem que não poderia servir como guerreiro ou servo do rei e que certamente não era considerado digno de se assentar à mesa de um monarca. A esse homem Davi disse: vou restaurar sua confiança. Venha aqui, filho do meu melhor amigo Jonatas, neto do rei Saul. Vou honrá-lo e cumprir minha aliança com seu pai, dando-lhe um lugar de honra à minha mesa. Davi o restaurou e apagou sua dor de rejeição ao declarar: você sempre comerá à minha mesa. Por comer regularmente à mesa do rei, o amor próprio e a autoestima de Mefibosete foram renovados. Pessoas com dificuldades ou deficiências físicas costumam ser ignoradas pela sociedade. Ao levar Mefibosete para sua mesa, Davi o fez saber que ele não era tão importante quanto todas as outras pessoas. Que ele era tão importante quanto todas as outras pessoas. Assim, a dignidade de Mefibosete, por ser neto do primeiro rei de Israel, foi restaurada. Davi poderia ter lhe dado um quarto no palácio ou uma grande soma de dinheiro, mas nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de desfazer sua vergonha e rejeição. Por isso, Davi atendeu à maior necessidade da vida de Mefibosete, de aceitação e dignidade, dando a ele um lugar de honra à sua mesa. Hospitalidade feita em casa. Não importa quão simples ou sofisticada seja a sua casa, há algo de especial em oferecer a uma pessoa um lugar à sua mesa. É verdade que você pode encontrar as pessoas num restaurante, mas quando é convidada a ir à casa delas, não é muito mais íntimo e honroso? Durante os quase 50 anos em que Larry e eu temos convidado pessoas para o nosso lar a fim de partilhar uma refeição conosco, aprendi que a maioria prefere receber um lugar de honra à mesa para a comida simples feita em casa do que ser levada ao mais fino dos restaurantes. Em A Alegria da Hospitalidade, Vonette Bright lembra como aprendeu essa lição de forma mais difícil. Quando o Dr. Bill Fletcher, um amigo de Oklahoma City, veio a Los Angeles a negócios, ele ligou dizendo que teria uma noite livre. Meu esposo Bill me telefonou de seu escritório para dizer que havia convidado o Dr. Fletcher para jantar. Eu disse: ótimo, vamos levá-lo para comer em algum lugar. Bill ficou em silêncio. É segunda, eu logo expliquei. Lavei roupa o dia inteiro, estou cansada, não tenho nada para servir a não ser hambúrguer. Bill suspirou. Tudo bem, vamos levá-lo para comer fora. Eu havia me esquecido de que a maioria dos melhores restaurantes de Los Angeles fecha às segundas-feiras. Fomos a todos que conhecíamos e, encontrando todos fechados, nos sentimos cada vez mais envergonhados. Acabamos voltando para o hotel do Dr. Fletcher e, por insistência dele, fomos seus convidados para jantar. Quando a noite acabou, ele nos agradeceu pelo tempo agradável que passamos juntos, mas nunca me esquecerei do seu comentário bondoso quando nos despedimos. Fique sabendo, Vonette, que eu preferia comer migalhas de sua mesa a ir a qualquer restaurante chique da cidade de Los Angeles. Da próxima vez que vier à cidade, nós o receberemos em casa para jantar. Mas não houve próxima vez. Bill Fletcher morreu poucos meses depois. Desde então, precisei me lembrar muitas vezes de que não importa se minha casa é sofisticada ou simples, se a comida é elaborada ou comum. É a hospitalidade que as pessoas apreciam. A demonstração de hospitalidade começa em casa. Dar a seus filhos um lugar de honra à mesa é uma maneira poderosa de demonstrar que eles ocupam um lugar privilegiado na família. As refeições em seu lar podem ser muito mais do que um curto intervalo no qual seus filhos surgem do quarto para pegar salgadinhos na despensa ou aquecer restos de comida. À medida que você começa a compreender que Deus planejou a mesa para ser um lugar de dignidade e santidade em sua casa, será capaz de separar um lugar de honra para seus filhos à mesa, restaurando o amor próprio deles e dando ao sobrenatural pão da presença, uma oportunidade de trabalhar no coração deles. Pense nisso. O que fazemos quando comemoramos um aniversário e queremos fazer nossos filhos se sentirem importantes e especiais? Arrumamos a mesa, usamos uma toalha chique e às vezes até colocamos um prato especial para as crianças.
Quando são pequenas, podemos arrumar a mesa de aniversário com pratos e copos descartáveis do personagem preferido do desenho animado, algo que elas vão apreciar e desfrutar. Nos aniversários, damos a nossos filhos um lugar de honra à mesa como forma de expressar nosso amor e afirmar o valor e a dignidade deles. Trata-se de uma ótima tradição, mas não precisamos parar nos aniversários. Em vez disso, podemos criar lugares de honra para o cônjuge e para os filhos toda vez que nos reunimos para as refeições familiares. Não, isso não quer dizer que você precise arrumar mesas temáticas toda vez, mas pode fazer o melhor com o que tem. Como já mencionei, não reserve sua melhor louça apenas para as visitas. Use-as com quem você mais ama e deseja honrar. Mesmo quando estiver servindo uma refeição simples e comum, você pode demonstrar a cada membro da sua família que ele tem um lugar de honra à sua mesa. Até o próximo áudio.